Mas o senhor Carlos Lupe tem 15 minutos para manifestação diante dessa CPMI. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas, todos, boa tarde à presidência, à relatoria. É uma honra poder vir aqui como testemunha e apresentar meu testemunho de todo esse processo nesses 2 anos e 6 meses que tive como ministro da Previdência Social. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Ela é dolorosa, mas a gente procura a força da verdade para, com humildade, vencer etapas. Eu fui ministro da Previdência Social nesse período e eu queria só fazer um relato singelo, simples, para que todos soubessem, porque pela primeira vez também está sendo dada a oportunidade de livremente poder falar. Em março de 2023, encaminhadas demandas da Associação Paraná do INSS. Várias associações de aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência, logo que eu assumi, me pediram uma audiência, cada uma me entregou uma série de solicitações, de reivindicações. Como eu fiz em tudo o que eu recebi sobre o INSS, despachei imediatamente para a presidência da instituição, para a autarquia independente, autônoma, o Instituto Nacional de Seguridade Social, para as providências cabíveis. Em maio de 23, 2 meses depois, o INSS e a Polícia Federal fizeram uma reunião para apurar o cerco contra a fraude previdenciária. Já existiam denúncias, para todos terem absoluta certeza, já foi noticiado amplamente, mas repetindo, em 2020, a Polícia Federal teve uma denúncia de, inclusive, pessoas que trabalhavam dentro do INSS, abriu investigação e simplesmente arquivou-a. Em 2016, isso. Em 2020, novas acusações aconteceram e a Polícia Federal também arquivou. 2 momentos diferentes. Em 2016, por uma decisão judicial, e em 2020, já a prisão da própria Polícia Federal, que não julgou ter fatos que pudesse ter apuração. Isso em que ano, senhor? 2016 a primeira e 2020 a segunda. Essas investigações, de acordo com o Ministério da Previdência Social, em 2022 foram realizadas 59 ações conjuntas que resultaram em 103 prisões, isso em 2022. Da própria ouvidoria do INSS, que recebia as denúncias, apresentava e enviava elas à Polícia Federal, que efetuou 59 ações conjuntas que resultaram em 103 prisões. Foram cumpridas também 594 mandatos judiciais e as fraudes à época representavam prejuízo superior a 288 milhões aos cofres públicos. Em agosto de 23, o governo federal criou um grupo de trabalho para aprimorar dados e sistemas corporativos do INSS. Todo o sistema de dados da Previdência Social é feito pela DataPrev. Anteriormente, a DataPrev era da estrutura do Ministério da Previdência Social. Depois ela saiu, já no nosso governo, da estrutura da Previdência Social e foi para o Ministério de Gestão. Mas continuou responsável por toda a parte da informatização de todo o sistema previdenciário, ou seja, tudo que acontece no sistema previdenciário do INSS foi feito, todos os programas, todos os sistemas, pela DataPrev. Para que eu deixo claro isso? Porque a DataPrev estava para ser privatizada no governo anterior, teve que ser recuperada, teve que ser feito concurso, ela ampliou muito seu serviço e hoje presta serviço a muitas outras instituições, inclusive com pagamentos pelo seu serviço prestado. Esse grupo que foi instituído, grupo de trabalho com a DataPrev, foi justamente para surgir como um embrião de um decreto feito pelo hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinado por mim, em 16 de agosto de 23, onde cria, por decreto, esse grupo que falei agora, onde está fazendo parte vários outros órgãos para melhorar o sistema de informatização da Previdência Social. Fazendo parte DataPrev, Ministério da Previdência Social com seu representante, INSS, Ministério da Gestão, Secretaria Executiva seria exercida pelo Ministério do Trabalho, foi indicado, membros do grupo de trabalho se unirão presencialmente no Distrito Federal, e assim foi feito esse grupo com essa
essa lei criada, não é lei, desculpe, um decreto criado pelo presidente, decreto número 16 de agosto de 2023, do 102º da Independência, 135 da República. Eu não estou conseguindo achar aqui, vai estar só o número do decreto do presidente, mas tem aqui. Em janeiro de 24, estava falando tudo em 23, em 24, o INSS divulgou no site oficial, isso é fácil pesquisar, e redes sociais, como os aposentados e pensionistas poderiam pedir bloqueio de descontos não reconhecidos de contra-cheque. Em janeiro de 2024, foi colocado dentro da plataforma do INSS, que é a mais visitada de todo o governo federal. São hoje em torno de 55 a 60 milhões de acessos diferentes da plataforma do INSS. Foi colocado lá a possibilidade de qualquer cidadão olhar se aquele desconto tem ou não seu reconhecimento e cancelá-lo. Nessa época, nós não tínhamos todas as informações, até porque a Polícia Federal, em 2 vezes, abriu inquérito que não resultou em nada. Nós focávamos mais, eu ouvi uma fala do senhor relator, e quero dizer que eu gostei muito, sobre a questão, a que eu focava mais à época, era o desconto dos empréstimos consignados. Para mim, esse era o mais grave, é o que eu focava mais, porque atinge cerca de 16 milhões de brasileiros, 16 milhões e 600 mil brasileiros, que alguns com 2, 3 empréstimos, que tem o seu desconto feito, ali vem desconto de auxílio funeral, desconto de seguro, a maioria das vezes, as reclamações que a gente recebia, à época, era muito mais pelo empréstimo consignado que pelo associativo. Então, nós colocamos essa portaria em vigor. Em março de 24, o INSS suspendeu novos acordos de cooperação técnica. A partir de março de 24, um novo foi colocado pelo INSS. Ainda em março de 24, foi criada a possibilidade de o benefício aí já automaticamente bloquear e pedir exclusão de desconto associativo pelo aplicativo do INSS. Primeiro chamava a atenção da possibilidade de ele verificar. Nessa já podia, com apenas um toque no sistema da plataforma do INSS, cancelar aquilo que ele julgava indevido. Em abril de 24, foi estruturada a implantação da biometria. Essa biometria que seria todo o programa, toda a plataforma dela montada, como já falei inicialmente, pela Dataprev. E fator de segurança extra para a liberação dos descontos dos benefícios. Isso só aconteceu em 25, mas em abril de 24 começou, levou um ano praticamente até a conclusão dessa plataforma. Ainda em maio de 24, começaram os testes com o sistema biométrico desenvolvido pela Dataprev. Conforme a Dataprev, a biometria está em pleno funcionamento desde fevereiro de 25. Um ano depois que começou a ser aplicado esse sistema. Em junho de 24, o INSS informou publicamente que já vem adotando quase todas as medidas proferidas pelo TCU. O TCU, e que tem tudo relatado, depois para não ocupar muito tempo, eu vou encaminhar ao presidente, ao relator, todos os questionamentos que o TCU fez e o que a autônoma autarquia INSS tomou como providências. Isso tudo em 24. Em janeiro de 25, a atuação da ouvidoria do Ministério, o Ministério tem uma ouvidoria que recebe todos os reclamos, queixas de todo mundo. Essa ouvidoria, em janeiro de 25, tratou de 5.354 manifestações de janeiro de 25. Se comparado ao mesmo período de 24, que eram 4.437, aumentou 20%, e assim foi aumentando sucessivamente através da ouvidoria, que era um trabalho correlato com a inteligência e informado imediatamente à Polícia Federal. Abril de 25, foi avisado o comando de voz, foi ativado um comando de voz, isso é abril de 25 agora, do INSS para que os aposentados e pensionistas com dificuldade em tecnologia possam acessar o serviço pelo celular para poder cancelar o que tivesse que cancelar. Eu estou dizendo aqui para os senhores uma série de medidas tomadas antes da operação feita pela Polícia Federal com a CGU. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir, como está agindo até hoje, ainda não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? Hoje nós temos mais de 1.200.000 aposentados, beneficiários da Previdência, que ressarciram-se daquilo que foi extorquido deles. Mais uma vez registrando que essa ação foi de fora para dentro.
Ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado, e que, espero eu, que sejam presos exemplarmente, aqueles que tiverem os seus delitos comprovados. Sendo que, repito, isso só está acontecendo agora. 2 atos anteriores da Polícia Federal foram arquivados. Esse já devolveu 1.250.000 devoluções daqueles que foram roubados por esse grupo nefasto, que uma parte ainda dentro do próprio INSS, e com a conivência das associações. Isso já foi tudo feito. Aqui eu tenho um relato, só para ser mais breve, tem quanto tempo eu já usei, não? Você já usou 6 minutos. Ah, tá, desculpe. Então, estou bem no tempo, né? Eu tenho aqui as reuniões dos conselhos, porque a grande denúncia que tinha contra mim, quero explicar aos senhores parlamentares que eu não sou denunciado, eu não sou citado, foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado. Não tem uma citação de nenhum depois dizer eu falei com o Carlos Lupe, eu tive com o Carlos Lupe, eu consegui alguma coisa com o Carlos Lupe, não tem uma citação. Tanto isso é verdade que uma senhora senadora arguiu ao Ministério Público Federal para que fosse aberta uma sindicância contra mim e o Procurador-Geral da República simplesmente se negou a abrir o procedimento, abrir um processo de denúncia apresentado. Por quê? Porque não existe fato. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Mas só para registrar, porque foi levantada aquela questão da doutora Tônia, que disse que fez uma denúncia dentro do Conselho. O Conselho é um conselho quadripartite, Conselho Nacional da Previdência Social. Tem membros do governo, que é a maioria, tem membros das entidades de representação das centrais sindicais, tem membro representado das centrais dos aposentados e pensionistas e tem representante do setor empresarial. Febraban está lá com seu representante, setor de comércio. Então, é uma reunião pública, aberta, todo mês, uma vez por mês, e eu sempre presidi todas as reuniões. Algumas vezes eu saí um pouco antes, o hoje ministro, que era meu secretário executivo, ficava. Nessa data aqui, na reunião, 4 reuniões extraordinárias, não foi na 4, não, desculpe, aqui são as ações, só quero me referir a essa aqui. A doutora Tônia e o Carioca tem uma mania que eu vou me corrigir, que os advogados já pediram para eu não falar isso. A gente tem uma mania de chamar, ô amigo, ô irmão, é uma maneira que o Carioca tem de se aproximar das pessoas. Não é porque tem uma amizade com a pessoa, nem porque seja irmão de sangue da pessoa. É uma maneira que o Carioca tem leve. Quem vai no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, sabe disso. Ô amigo, ô irmão, a gente fala isso como tratamento cotidiano. A doutora Tônia falou nessa reunião, qual foi a fala dela? Ela falou que precisava ser, que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem acordo de cooperação do INSS, a curva do crescimento dos associados nos últimos 12 meses e a proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ela fez esse pedido formal nessa reunião. O que eu disse? Que era muito grave as denúncias apresentadas, mas que isso, toda reunião do Conselho, ele é preparado pelo menos com 15 dias de antecedência. E toda a pauta é feita com antecedência para poder se fazer uma reunião com todo mundo sabendo a pauta da reunião. Eu disse, olha, não é o momento, mas vamos marcar para fazer uma reunião para discutir esse assunto. E lá, nesse Conselho, está presente o presidente do INSS, à época, o diretor de benefícios do INSS, que tinham e tiveram a exigência minha das medidas imediatas por isso. Quais foram as medidas imediatas? Essa resolução que eu já falei, em que criou um grupo de trabalho junto com a Polícia Federal para isso. De dia, olha só o que é, eu estou com todas as reuniões do Conselho, mas eu quero me referir a essas duas aqui, são as mais importantes. O nosso presidente, Rodrigo Assunção, presidente da Dataprev, numa reunião ordinária, 30ª, falou assim... Eu vou conceder mais 5 minutos ao senhor. Desculpe, vou acabar. Os equipamentos estão ultrapassados dentro do INSS. Não aceitam soluções de segurança e tecnologia mais modernas. E não estão preparados para os tipos atuais de fraudes e roubos de dados. Definir a segurança como uma corrida armamentista perene, do qual o governo não se livrará nunca
em que a meta é ganhar mais do que perder, sendo impossível acabar com os vazamentos definitivos. Isso foi a reunião dia 11 de janeiro de 2024. Para poupar o tempo, que eu já ocupei muito, tem aqui uma declaração na reunião dia 24 de abril de 2024. A doutora Tônia fala o seguinte: agradeço o apoio às associações e relato que a auditoria feita nas fichas do SIDNAP obteve resultados positivos e não encontrou indícios de fraude. A mesma que disse que tinha indício de fraude, no dia 24 de abril, se a ata pública está registrada, está lá. Ela fala que agradece o apoio do Ministério às associações e relata que a auditoria feita nas fichas do SIDNAP, que é o sindicato que ela representa, obteve resultados positivos e não encontrou indícios de fraude algum. Pela ordem, senhor presidente, Senadora, vamos deixar os 3 minutos finais? Não, eu só gostaria de pedir para o ministro, eu confesso que o senhor está trazendo muitas e muitas informações importantes, e não sei se sou só eu, mas se o senhor puder falar despacito... É por causa do tempo que eu acelerei um pouquinho. Mas eu acredito que o senhor terá. Mas se o senhor puder, presidente, eu creio que seja importante liberar que ele fale um tempo a mais, mas as informações vão, inclusive, permitir que as perguntas sejam... que ele já sane muitas perguntas. Eu confesso que são muitas e muitas informações importantes. Se o senhor falar mais devagar, eu agradeço. Acredito que os colegas também vão poder... Pois não, senadora. Obrigada. Pois não. Pode dar prosseguimento, senhor Lupe? Bom, eu quero deixar, logo depois, senadora, que terminar essa reunião, eu vou entregar um PDF com a cópia de toda a documentação que eu tenho, direitinho, sem problema nenhum. Eu acho que é muito importante, meu papel como testemunho é dar o testemunho dos fatos, é isso que eu estou querendo trazer. Os fatos ocorridos e como. Essa queixa, essa formulação que a doutora Tônia fez a gente criar uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 162, que criou regras mais fortes contra a fraude que continuou, infelizmente. Mas eu quero aproveitar esse tempo que me resta, senhor presidente, para destacar alguns pontos importantes para mim, numa fala muito pessoal. Repito que eu vou deixar isso tudo à disposição da mesa. Pois não. Todos são documentos públicos, todos são na plataforma do meu INSS, na plataforma da Previdência. Vou deixar um PDF na mão do senhor presidente, do senhor relator, para distribuir para todos os parlamentares. Mas eu quero dizer, eu tenho que fazer isso porque, mesmo desaconselhado por todos os meus amigos, eu sou um ser humano que vive do coração. Errar é humano, eu posso ter errado várias vezes. Má fé eu nunca tive. Acobertar desvios nunca fiz na minha vida. Pode ter alguém que tenha lutado tanto para os aposentados quanto eu, mas não tem não. Porque eu, desde o primeiro dia, comprei uma inimizade muito grande. Sistema financeiro, por isso que eu falei da palavra que o senhor relator falou hoje. Eu acho muito importante o que o senhor falou. E fundo nesse processo de descontos que se faz junto aos aposentados, pensionistas, pelo empréstimo consignado. Agora acabaram com desconto em folha dos associativos. E por que não dos empréstimos consignados? Aí é que está um processo que a gente tem que olhar com muito cuidado, e eu peço, me parabenizando ao senhor relator, porque é uma iniciativa muito salutar, e foi aí que eu comecei a tocar numa ferida grande. Eu entrei baixando, de uma maneira muito brusca, na opinião deles, a taxa dos consignados. Eu criei uma espécie de adiantamento para os trabalhadores, com a garantia do pagamento até R$ 250, começou com 100, depois passou para R$ 250. Eu fiz uma licitação que permitiu entrar novas empresas para novos lotes, e aí começa a briga entre os bancos e a briga dos bancos para me ver no cemitério. Mas eu estou aqui, vou continuar lutando, sei que tem falhas e defeitos, mas podem ter certeza que as minhas falhas e defeitos jamais serão de má fé, jamais serão de malversação de dinheiro público. Eu tenho 46 anos de vida pública, 46 anos no mesmo partido, já fui secretário de Estado, secretário municipal, deputado federal, suplente senador, ministros 2 vezes. Eu já senti a dor da injustiça, como falei no início.
mas eu gosto muito de ler trechos da Bíblia que marcam a minha vida. E lá está escrito: os injustiçados serão enaltecidos. Eu aguardo. Eu tenho uma vida pela frente para aguardar o tempo de ver quem cometeu o crime ser preso e eu assistir o nosso aposentado pensionista com uma vida mais digna. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos Lupe.